Se eu pudesse, eu levantava para cumprimentar vocês, mas agora não dá. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por essa receptividade tão calorosa por parte de vocês, para mim, para o meu querido amigo, deputado Felipe Barros. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a organização do CIPEC Brasil por esse convite, o Eduardo Bolsonaro e o Sérgio Santana. Esse é um trabalho realmente que nos emociona. Hoje eu estava de casa de manhã assistindo a parte inicial e eu chorei muito, porque me emociona ver esse auditório cheio de conservadores, cheio de patriotas, cheio de brasileiros que entraram nessa luta, que se engajaram. E nós juntos estamos construindo um Brasil novo, com certeza. Dia 7 será a nova independência do Brasil. E nós todos estaremos nas ruas. Eu tenho certeza disso. Eu vou passar aqui para o Felipe primeiro fazer suas considerações iniciais, suas palavras iniciais, para depois a gente entrar no tema, né, Felipe? Boa tarde, patriotas. Boa tarde, pessoal. Agora sim, quem tem que estar desanimado é a esquerda, porque estão perdendo poder e vão continuar perdendo poder. A direita, cada vez mais, nós estaremos fortalecidos, e o CEPAC é prova disso. É um prazer para mim estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade do convite dos meus amigos Sérgio Santana e Eduardo Bolsonaro, para que eu e a Bia possamos falar um pouco com vocês sobre esse tema, que eu considero o tema mais importante do nosso país nesse momento, que é o voto impresso. Porque nós não estamos pedindo nada mais, nada menos do que eleições transparentes, eleições justas, eleições limpas. E se não fosse a pressão indevida do Supremo Tribunal Federal, certamente a PEC da Bia teria sido aprovada. Mas vou deixar para falar um pouco mais sobre isso quando eu estiver abordando o tema. Por hora eu quero parabenizar todos vocês que saíram de suas cidades para estar aqui e reiterar as palavras da Bia. Dia 7, eu tenho certeza absoluta que será a nova independência do Brasil. O povo maciçamente às ruas. E no dia 7 vai ser a independência do povo brasileiro que vai retomar o poder do Brasil, poder este que muitos querem tomar do povo. Mas no dia 7 isso vai mudar, tenho certeza. Obrigado. Bom, pessoal, esse tema do voto impresso, voto auditável, contagem pública dos votos, tudo isso mexeu com o Brasil. A gente teve no dia 1º, foi dia 15 de maio, que dia que foi que teve aquela manifestação gigante também, foi muito grande, e o tema das pessoas era o voto impresso, era o voto auditável. O Brasil foi às ruas por isso. E nós tivemos uma derrota no parlamento. Eu tenho dito isso nas várias entrevistas que eu dei sobre o tema. Perguntaram, vocês sofreram uma derrota? Sim, sofremos uma derrota. Não nós, não esse ou aquele, todos os brasileiros. Porque eleições transparentes, eleições seguras, elas deveriam ser um direito de todos os brasileiros, não importa em quem você vota. Então, na verdade, o Brasil perdeu com isso, mas muitos ainda não se deram conta. E tem aquelas pessoas que, na verdade, até contam com eleições pouco transparentes, não é? Mas aquelas pessoas que querem transparências, perderam sim. Nós perdemos essa luta nesse momento no parlamento, mas uma coisa que eu tenho dito é que essa luta, ela não foi perdida no seio da sociedade. Porque as pessoas continuam falando das urnas eletrônicas, falando do nosso sistema eleitoral,
e querendo transparência, querendo segurança. As pessoas despertaram. Então não adianta, você não cala uma população simplesmente impedindo que o jogo no parlamento aconteça da forma correta, legítima. Porque vamos pensar, eu aprovei essa PEC por 33 votos favoráveis a 5 votos contrários apenas. E aprovei na CCJ até mesmo com o voto do PT. Não havia no parlamento resistência ao voto impresso auditável. Todo mundo queria mais transparência. E quando nós montamos a comissão especial, nós fizemos mais de 15 audiências públicas, né, Felipe? Com vários técnicos de segurança em TI, professores, auditores, e todos unânimes, disseram que o voto impresso traria, sim, transparência e segurança para o nosso sistema eleitoral, que é vulnerável. Mas nós fomos surpreendidos com uma interferência externa, uma interferência do ministro Barroso e depois de outros ministros do Supremo, que entraram no jogo de forma totalmente indevida, de forma inconstitucional. Porque você não pode interferir no processo legislativo. Um outro poder não pode interferir no processo legislativo. E isso, de fato, aconteceu. A olhos vistos, nós começamos a ver os integrantes da comissão especial serem substituídos por pessoas que não tinham participado de nenhuma audiência, que não sabiam nem do que se tratava, né, Felipe? Teve deputado que falou assim, mas como assim? A nossa urna não é segura? Já no dia da votação, né? Então, pessoas que caíram de paraquedas naquela comissão especial, com uma missão, para pagar a missão, derrotar qualquer possibilidade de voto impresso, voto auditável no Congresso Nacional. Até porque começou a se dizer que, algumas pessoas falaram, e o presidente também falou, né, alguma coisa de, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Ele explicou que ele quis dizer que não teriam eleições, porque as eleições não seriam justas. Isso não é eleição, eleição tem que ser justa. Mas, enfim, se aproveitaram disso para dizer que nós estávamos querendo dar um golpe, e aí aquela narrativa que vocês já conhecem, e com isso sufocaram o debate dentro do parlamento, né, e foi uma guerra, né, que foi travada ali contra o voto impresso. Então, a verdade é que a gente assistiu a tudo isso, e a gente sabe que essa é uma guerra suja. Não tinha ideia nenhuma sendo debatida ali, porque no debate de ideias a gente sabia que a gente ganharia muito fácil essa batalha. E, no entanto, eles simplesmente quiseram pôr fim a esse debate e conseguiram impedir que a gente aprovasse essa PEC. Agora, a gente sabe que se a gente aprovasse, o TSE faria de tudo para não implementar também. Então, essa é uma batalha, gente, que começou lá atrás, não é de agora, não é uma batalha do presidente Bolsonaro apenas, começou lá atrás com Brizola, e durante todo esse tempo, desde que as urnas eletrônicas foram instituídas, que, na verdade, se vem buscando um mecanismo para trazer mais segurança, e a Justiça Eleitoral tem evitado, a todo custo, dar essa transparência, essa segurança que nós queremos e que, na verdade, nós temos direito a ela, porque nós não somos eleitores de segunda categoria. No resto do mundo, essa urna foi rechaçada em vários países. Na Índia, e todo mundo conhece a tecnologia da Índia, é muito forte. Na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, em vários estados que antes adotavam a urna eletrônica, já deixaram de adotar se não houver o voto impresso. Então, a gente sabe que tem muita coisa por trás dessa luta, mas eu quero dizer que eu nunca levei, e o Felipe também não,
nós nunca levamos esse debate para o campo da fraude, porque nós sabíamos que aí não teria a menor chance de prosperar. Nós sempre caminhamos falando em transparência, e a gente tinha conseguido, sim, a adesão da grande parte dos parlamentares. Mas com essa interferência que eu já falei para vocês, que houve realmente, no parlamento nós perdemos essa batalha. Mas o que eu digo é que eu continuo vendo as pessoas clamando por urna eletrônica, com voto impresso, clamando por transparência. Então, não vão calar a população, não vão calar a sociedade, não vão calar os brasileiros, como conseguiram, né, calar muitos parlamentares que eram, sim, favoráveis, mas não tiveram a coragem de votar conosco. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho como relator da proposta, e também eu queria aqui cumprimentar o nosso querido amigo, o deputado Paulo Eduardo Martins, que foi o relator. Eu queria pedir uma salva de palmas para ele. O Paulo Eduardo Martins foi o relator da PEC na CCJ e presidiu a comissão. E fez um trabalho belíssimo. E ficou muito frustrado, como nós também ficamos. Mas também continua lutando todas as outras batalhas também, que nós, como conservadores, vamos continuar lutando pela nossa liberdade. A importância da transparência nas eleições é porque ela é a única coisa que pode nos garantir que o nosso voto seja respeitado. Mas nós estamos vivendo outro problema muito sério, que não é o tema do debate, mas eu preciso dizer aqui. Ainda que a gente tivesse voto impresso, urnas auditáveis, um sistema auditável, se calarem o debate, se continuarem perseguindo os conservadores, desmonetizando canais, censurando, tirando as nossas postagens e querendo, como estão querendo com esse novo Código Eleitoral, que tem um capítulo sobre a questão das fake news, se levarem adiante essa manobra para chamar de propagador de fake news exatamente quem fala a verdade, se fizerem isso, a fraude já terá ocorrido, porque só existe eleição legítima se houver debate livre. Se nos censurarem, nos calarem e continuarem nos perseguindo, nós já teremos fraude nas eleições, porque não haverá o debate livre de ideias. Obrigada. Eu quero começar a minha fala com uma frase que ficou muito famosa no nosso país. Eleição não se ganha, se toma. Essa frase foi dita pelo ministro Barroso naquele fatídico dia que ele esteve na Câmara dos Deputados e que ele não imaginava que estava sendo filmado. Mas, infelizmente, aquilo que o ministro Barroso disse tem fundamento. A Universidade de Nova York identificou 128 possíveis fraudes em diversos sistemas eleitorais. Ela analisou, a Universidade de Nova York, os maiores especialistas em tecnologia da informação, em criptografia. Eles analisaram cada um dos sistemas eleitorais. O sistema de cédula, o sistema das nossas urnas, as chamadas urnas de primeira geração. Analisaram o sistema de leitura ótica, que é muito utilizado nos Estados Unidos, em que a população vota na cédula e uma leitora lê aquilo que o eleitor colocou na sua cédula. E dessa análise, identificaram 128 possíveis fraudes de acontecer. E dessas 128 possíveis fraudes de acontecer numa eleição, a Universidade de Nova York disse que a fraude mais fácil de acontecer é aquela em que está presente as urnas de primeira geração, as nossas urnas. Então, de 128 tipos de fraudes possíveis, a mais fácil de acontecer, segundo a Universidade de Nova York, é aquela em que temos urnas de primeira geração. Ou seja,
para não se ganhar uma eleição, para se tomar uma eleição, basta nós termos urnas DRE, as urnas de primeira geração, as nossas urnas. É por conta disso que a partir dos anos 2000, todos os países do mundo, prestem atenção nisso, gente, todos os países do mundo substituíram as suas urnas eletrônicas e saíram delas para ir para as chamadas urnas de segunda geração, em que o voto ele é eletrônico e ele é também impresso. Alguns países hoje já utilizam as urnas de terceira geração, mas a partir dos anos 2000, esses mesmos especialistas que fizeram essa análise na Universidade de Nova York, eles disseram o seguinte: para um sistema eleitoral ser transparente e seguro, o sistema eleitoral tem que ter um negócio chamado princípio da independência do software. O que isso significa? Significa que erros indetectáveis no software não podem causar erros indetectáveis no resultado das eleições. Ou traduzindo isso, se acontecer um problema no software, você tem que ter uma outra maneira de atestar o resultado das eleições. Nós não podemos ficar dependendo exclusivamente de sistemas e de softwares, porque isso é algo completamente possível de atacar, inseguro, e não podemos, portanto, deixar a nossa democracia dependendo só de softwares. As únicas exceções de países que ainda não evoluíram as suas urnas é o chamado BBB, que não é o GeoWillis, Brasil, Bangladesh e Butão. Os últimos 3 países que ainda utilizam as urnas exclusivamente eletrônicas somos nós, Bangladesh e Butão. Desde que a Bia protocolou a PEC em 2019, depois veio a pandemia, e agora, com o início da comissão especial, que eu fui designado relator, nós presenciamos a maior campanha de fake news e desinformação da história do Brasil. Não só isso. Como a Bia disse, através do novo Código Eleitoral e de outros projetos de lei, eles querem criminalizar qualquer pessoa que aponte a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Isso me parece, inclusive, atos preparatórios de uma eventual fraude. Você impedir a população de denunciar e de apontar vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Falando da campanha de desinformação e de fake news, que foi promovida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em conluio com vários veículos de imprensa, da grande mídia, da extrema imprensa, como alguns gostam de dizer, é curioso a gente notar que, via de regra, o Tribunal Superior Eleitoral sempre faz propagandas nas televisões, nos rádios, nos anos eleitorais. Em todo ano eleitoral a gente vê campanha do TSE, de conscientização dos eleitores, para que os eleitores vão votar, para que não deixem de votar. Nós não estamos agora no ano eleitoral, e o TSE tem feito inúmeras propagandas, o que nos deixa com vários questionamentos. Será que essas inúmeras propagandas que o TSE tem feito estão servindo para retribuírem essa campanha de desinformação feita pelos veículos de comunicação juntos com o TSE? E aqui eu peguei 5 das principais fake news divulgadas pelo TSE junto com a grande mídia, para a gente falar rapidamente sobre elas. A primeira fake news, que a gente ouviu muito: as urnas eletrônicas eliminaram a intervenção humana. Isso o Barroso repetiu inúmeras vezes, jornalistas repetiram inúmeras vezes, e é uma mentira, é uma fake news. Porque no sistema passado das cédulas de papel, que é bom fazer um parênteses aqui, nós não estávamos em nenhum momento pretendendo a volta da cédula de papel. Quem acompanhou as discussões, quem leu a PEC da Bia, quem leu o relatório sabe disso. Mas no sistema passado das cédulas de papel, ocorriam sim fraudes, só que as fraudes que ocorriam naquele sistema passado, elas eram no atacado, aconteciam aqui, acolá, naquela sessão eleitoral, um mesário desviava voto, rasgava a cédula, mas de fato aconteciam fraudes, e esse foi o motivo pelo qual se criou os sistemas eletrônicos de votação. Mas os sistemas eletrônicos de votação possuem um risco maior do que o sistema passado, porque toda a informatização, consequentemente, causa um aumento do risco
de potenciais fraudes. Explico para vocês. Se no sistema passado, para você gerar uma fraude, para você ter uma fraude capaz de alterar uma eleição presidencial, por exemplo, você tinha que ter vários agentes fraudadores em vários locais espalhados pelo Brasil inteiro. No sistema eletrônico de votação, no sistema exclusivamente eletrônico de votação, que é o nosso, nós não precisamos disso. Basta uma única pessoa, de dentro do TSE ou de fora do TSE, para que uma eleição presidencial inteira seja fraudada. Basta você alterar o software de votação. Então, o sistema eletrônico de votação, ao mesmo tempo que ele traz benefícios, ele traz um aumento do risco de fraude nas eleições. E se no passado nós tínhamos, de fato, inúmeras pessoas manuseando o processo eleitoral, no sistema eletrônico de votação nós temos o contrário. Ao contrário do que o Barroso diz, não elimina a intervenção humana, você reduz a intervenção humana, e hoje nós temos apenas meia dúzia de servidores burocratas do TSE, que sabem exatamente como funcionam os softwares, que têm acesso 100% aos sistemas, que ninguém sabe aqui quem são, que a Polícia Federal não investiga nenhum deles, que o COAF não investiga a evolução patrimonial de nenhum deles, e que essas pessoas podem, sim, ser responsáveis por fraudes. Nós, quando assumimos, todo deputado quando assume, nós assinamos um documento que permite ao COAF, por exemplo, entrar nas nossas contas para investigar evoluções patrimoniais de cada um de nós. Por que não fazem o mesmo com os servidores do Tribunal Superior Eleitoral? E eu quero dizer para vocês que, antes que me acusem de fake news e que a Polícia Federal vá em casa às 6 horas da manhã, o que eu estou dizendo não é nada diferente do que o próprio Tribunal Superior Eleitoral disse no ano de 2012. No ano de 2012, o TSE resolveu avaliar o seu próprio serviço, o próprio trabalho que eles estavam prestando à sociedade brasileira. Isso está disponível, eu coloquei no meu relatório, disponível no próprio site do TSE. E o TSE, vejam só vocês, de notas de 1 a 5, o TSE deu notas mínimas ao serviço que ele próprio disponibiliza e realiza para a sociedade sobre tecnologia da informação. Deu nota 1 para o setor de gestão de risco. O próprio TSE deu nota mínima para ele próprio em 2012 no setor de gestão de risco. No setor de governança de tecnologia da informação, o TSE, ele próprio, deu nota 2, de 1 a 5, para esse setor de governança em tecnologia da informação. Então, quem acompanha os debates, quem estuda a questão da tecnologia da informação, sabe que os riscos de um ataque interno são maiores do que de ataques externos. Isso é algo científico, eu não estou inventando absolutamente nada. Então, esse é um fato que nós temos que desmentir. Quando eles repetem, como papagaios, que urnas eletrônicas eliminaram a intervenção humana, isso é uma fake news. A segunda fake news, muito dita pelo Barroso, é que as urnas não são conectadas na internet e que por isso elas não podem ser violadas, o que é uma mentira. Porque, de fato, as urnas não são conectadas à internet. Mas o software, antes de ir para as urnas, foi feito dentro de computadores de servidores do Tribunal Superior Eleitoral que são conectados à internet. E que, como o inquérito que nós revelamos, junto com o presidente Bolsonaro mostrou, um hacker pode muito bem invadir esses softwares antes de serem instalados nas urnas, alterar o software e isso causar uma fraude, uma manipulação no resultado das eleições. Então o TSE, ele sempre joga com meias verdades. E meias verdades, no final das contas, são mentiras, são fake news. Porque de fato as urnas não são conectadas à internet, mas isso não anula o fato de elas poderem ser fraudadas. Então essa é a segunda fake news que é importante a gente desmentir do TSE. A terceira é que eles alegam que softwares adulterados não conseguem rodar na urna. Isso também é uma mentira. Isso também é uma fake news. No teste público de segurança, feito em 2017, o teste público de segurança é um procedimento legal, bacana que o TSE faz.
tem alguns pontos a serem adaptados, mas em que eles colocam e abrem os softwares para que hackers possam tentar adulterar ou fraudar as eleições. O TSE sempre minimiza o resultado dos testes públicos de segurança, mas toda a comunidade acadêmica do Brasil, inclusive muitos professores que sequer são de direita ou bolsonaristas, apontam as gravidades dos resultados que eles obtiveram nos testes públicos de segurança. Então, no teste público de segurança de 2017, a equipe do professor Diego Aranha conseguiu comprovar que urnas podem sim rodar softwares adulterados e maliciosos, porque eles conseguiram fazer isso no teste público de segurança de 2017. Então, essa é mais uma fake news dita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, teve um caso muito curioso sobre essa questão de softwares adulterados e maliciosos, porque antes de 2012, eu não me lembro exatamente o ano, mas uma advogada, a doutora Maria, como que é o nome dela? Maria Aparecida, ela sempre foi muito ativa nessa questão, nesse debate do voto impresso e das urnas eletrônicas. Ela identificou, na minha cidade de Londrina, Paraná, ela identificou um software chamado Inserator dentro do código-fonte da urna. Esse software não estava no software lacrado pelo TSE na cerimônia de lacração, e quando a equipe dela questionou o TSE sobre os motivos pelos quais aquele software estava dentro da urna e para que aquele software servia, a resposta foi que o software não servia para absolutamente nada, que havia sido utilizado no passado e que simplesmente esqueceram de retirar aquele pedaço do código-fonte do software da urna. Uma resposta insatisfatória, no meu ponto de vista. Porque se o TSE faz a cerimônia de lacração, em que eles lacram o software, e depois disso nada pode ser alterado, o Inserator era para ter sido lacrado junto nessa cerimônia de lacração. Por mais que tivesse sido um software que não fosse de fato utilizado. Então isso também desmente essa alegação mentirosa do Tribunal Superior Eleitoral de que softwares adulterados não podem rodar nas urnas. Podem rodar nas urnas sim. E talvez a maior das fake news ditas, que tenho certeza que todo mundo ouviu aqui inúmeras vezes, é que as urnas são invioláveis. Repetiam como um mantra jornalistas de grandes veículos de comunicação que não entendem absolutamente nada desse assunto e que sequer se dão ao trabalho de estudar, ou então de chamar professores especialistas da área sobre o tema, repetiam isso frequentemente, que as urnas são invioláveis. A realidade desmente essa afirmação. O inquérito que nós divulgamos junto com o presidente Jair Bolsonaro, e aqui antes de entrar no inquérito, só fazendo um parênteses, eu como relator da PEC, mando um ofício oficial da Câmara dos Deputados ao delegado do caso, pedindo acesso ao inquérito. Coloco ainda no ofício que se houvesse qualquer prejuízo para a investigação, ele não precisaria me encaminhar ao inquérito. O delegado, portanto, passado alguns dias, me responde com parte do inquérito, a parte que o delegado entende que a divulgação não traz prejuízos na investigação. E depois que pedem tanto as provas de uma eventual fraude, depois que nós mostramos uma prova concreta, alegada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, eles abrem um inquérito para investigar a mim, ao presidente Jair Bolsonaro e o delegado do caso. Ou seja, censura. Primeiro porque um inquérito como esse jamais deveria estar sob segredo de justiça. Porque se refere às eleições, se refere à soberania popular, se refere à democracia brasileira. Um inquérito como esse tem que estar aberto para que cada um de nós possamos fiscalizar aquilo que o inquérito está descobrindo. Se o inquérito estivesse aberto, o TSE não apagaria os logs, as provas que poderiam de fato mostrar qual foi a gravidade do ataque hacker. Então vocês vão se lembrar rapidamente alguns pontos do inquérito, que hackers, se utilizando de senhas de empresas terceirizadas,
invadiram, em primeiro lugar, os sistemas de TRS, de Tribunais Regionais Eleitorais, do Norte e do Nordeste, de alguns estados do Norte e do Nordeste. Vejam, se utilizando de senhas de empresas terceirizadas. Por que empresas terceirizadas tinham senhas sensíveis para entrarem nos sistemas dos TRS? Então, o hacker primeiro entrou nos TRS através dessas senhas de empresas terceirizadas. Isso em abril de 2018. Estando dentro dos sistemas dos TRS, os hackers começaram a fazer uma varredura em cada uma das partes dos sistemas desses TRS, até conseguirem entrar no sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Eles se passaram, os hackers, como sendo eles próprios os sistemas verdadeiros dos TRS, e ingressaram então ao sistema do TSE. Estando dentro do sistema do TSE, os hackers tiveram acesso a uma outra parte mais sensível ainda de todo esse sistema, que é o código-fonte dos programas das urnas. E aí o TSE, naquela nota que soltaram alguns, eu acho que salvo engano no dia seguinte, o TSE alega que, olha, os códigos-fontes já são abertos para a população fiscalizar. Mentira. Todos os professores que estão nesse assunto há mais de uma década apontam inúmeras dificuldades de ter acesso 100% ao código-fonte. Mais do que isso, o TSE nunca abriu o código-fonte dos softwares que fazem a compilação desses sistemas que vão nas urnas eletrônicas. Nunca abriu. Então não é verdade o TSE afirmar que os códigos-fontes estão abertos. Essa parte do sistema, para vocês terem ideia, sequer estavam com senha. Esse sistema dentro do TSE estava aberto para qualquer servidor do TSE ter acesso. Tudo que eu estou falando aqui está dentro do inquérito assumido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Não estou falando absolutamente nenhuma mentira nem invenção. E por fim, um ponto grave do inquérito, 2 pontos graves, é que o TSE só comunicou à Polícia Federal em novembro, depois das eleições. Mais grave ainda, depois de que o hacker vazou para a imprensa aquilo que ele tinha feito. Se o hacker não tivesse vazado para a imprensa, talvez jamais a gente saberia que esse ataque tivesse sido concretizado. O TSE, por sua vez, alega que uma outra empresa terceirizada apagou os logs são os históricos, aquilo que poderia comprovar para todos nós qual foi a gravidade do ataque hacker. Uma outra empresa terceirizada simplesmente apaga. E o TSE ainda alega que esses arquivos logs tinham um tamanho de 80 megabytes. Os nossos celulares de hoje em dia têm mais memória do que isso. Então é impossível que o Tribunal Superior Eleitoral não tivesse, ou não tem até hoje, um backup desses arquivos logs. Ou que uma empresa terceirizada tivesse acesso a eles e simplesmente conseguisse apagar. Felipe, só para falar aqui que isso mostra que essa afirmativa de que as urnas são invioláveis, ela é completamente mentirosa. Não importa o grau de dificuldade que haja para invadir essas urnas. Pode ser maior, pode ser menor, isso vai depender, inclusive, da expertise dos hackers. Mas o fato é que, nesse caso, ficou comprovada a invasão. E ela só foi descoberta porque o próprio hacker entregou. Ele confessou. Então, na verdade, ela não foi descoberta. Ela foi revelada. Caso esse hacker não tivesse revelado a invasão que ele fez durante meses, nós nunca saberíamos. Quantas outras invasões podem ter havido por outros hackers que nunca reportaram? Então, isso é o que mais preocupa. As urnas, elas são, sim, vulneráveis. E isso é uma coisa que já é reconhecida em todos os países que chegaram a usar as urnas eletrônicas sem voto impresso. Então, a impressão do voto é apenas para dar a segurança que a gente precisa. Não tem retrocesso, não tem volta às cédulas de papel, não tem nada disso. O que mais preocupa, Felipe, é que, descoberto isso, quando eu vi esse inquérito, eu estava ali do lado do Felipe, torcendo para ele conseguir o inquérito. Quando chegou, o que a gente pensa? O que uma pessoa normalmente pensa quando vê isso? Nossa, agora acabou para o TSE, né? Acabou, está aqui a prova de que houve a invasão.
Eles não vão mais poder. E o pessoal, os parlamentares, vão ter que votar a favor da PEC, porque está aqui. Está aqui a prova de que tudo que eles estão falando é mentira. De que as urnas são violadas. É a prova concreta. O que é que eles dizem? A imprensa ignora, a mídia ignora, e abrem um inquérito contra o Felipe, contra o presidente da República e contra o delegado. Então, a pergunta que fica aí, as nossas instituições estão funcionando? A gente está vivendo uma democracia plena? E aí eu digo o seguinte, eu sempre disse mais uma coisa. O serviço eleitoral, o TSE, ele presta um serviço, o serviço eleitoral. E o serviço eleitoral, ele tem por finalidade atender a população, e não o próprio TSE. E durante todo o debate que houve, o que o TSE objetava ao voto impresso vai dar problema para a gente carregar as urnas, o voto impresso, podem roubar as urnas, podem ir... Ou seja, trocando a segurança do sistema pela comodidade do prestador do serviço. Isso não é legítimo. Então, eu quero dizer para vocês aqui, eu quero concluir a minha parte, dizendo para vocês que nós temos que mexer na competência do TSE. Não é possível um tribunal que tenha essa concentração de poderes, que legisla, e isso é uma coisa que o Código Eleitoral, que está sendo proposto, tende a acabar, com essa legitimidade para o TSE legislar por meio das resoluções normativas, trazer para o Congresso legislar, né, só para o Congresso essa atribuição, mas hoje o TSE legisla, ele executa o serviço, ele fiscaliza e ele julga. Então, se alguém faz uma denúncia contra o sistema de uma fraude, uma vulnerabilidade, quem é que vai julgar? O próprio TSE. E o que eu pude ver ao longo desse tempo todo que eu acompanhei a questão das urnas eletrônicas, é que foram feitas inúmeras denúncias, mas inúmeras. Quando eles dizem que nunca houve uma fraude, nunca se comprovou uma fraude, não comprovou porque não dá para comprovar, porque o sistema não deixa rastros. Se houver fraude, não deixa rastro. Então, é por isso que a gente precisa mudar esse sistema e a gente precisa mexer nas competências do TSE. Não é possível tamanha concentração de poder. Legislar, executar, fiscalizar e julgar. E vocês podem contar comigo, com o Felipe, com outros parlamentares, como a Caroline Detone, a Cris Tonieto, Paulo Eduardo Martins, vários parlamentares, Luiz Felipe Orleans e Bragança, que já temos, inclusive, propostas de emenda à Constituição, para que a gente possa alterar a competência do TSE e termos eleições mais transparentes e seguras no Brasil. Muito obrigada. Eu vou finalizar a minha fala também. Bia, apenas fazendo um adendo a essa sua observação, que eu, particularmente, não defendo a alteração da competência do TSE, eu defendo o fim do TSE. Esse sistema eleitoral que nós temos, essa justiça eleitoral que nós temos, é um Frankenstein jurídico que só existe no Brasil. Que se acabe a justiça eleitoral e o TSE e se passe essas atribuições para a Justiça Federal. Nós não precisamos ter um tribunal que nos custa 8 bilhões por ano. E eu tenho uma novidade para vocês.
já deixo aqui para a Bia. Eu comecei a me envolver, a estudar esse assunto quando eu vi a Bia. A Bia não era nem deputada, a Bia era ativista aqui em Brasília, fazendo sustentação oral no STF, defendendo o voto impresso. Foi aí que isso me chamou a atenção. E a novidade que eu tenho, Bia, deixo aberto para você, para que nós dois possamos assinar juntos a PEC que já está pronta do fim da justiça eleitoral. Agora, a curto prazo, para finalizar, gente, a Bia me corrija se eu estiver errado, mas regimentalmente, a PEC do voto impresso só pode ser reapresentada na próxima legislatura, é isso, Bia? Só em 2023, portanto. Então, nós temos que colocar na Câmara e no Senado pessoas que sejam favoráveis ao voto impresso. Gente, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Na verdade, a gente tem condição de colocar mais transparência e voto impresso sem PEC. Eu propus uma PEC porque o Supremo já derrubou outras leis. Então, eu quis colocar uma PEC para que a gente tivesse mais segurança jurídica. E o ambiente era muito favorável a gente aprovar essa PEC assim, de goleada, se não fosse a interferência que houve na última hora. Então, nós ainda podemos, por meio de lei. E aí a importância do dia 7. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se no dia 7, e há de ser gigante, o povo mostrar que está inconformado com essa decisão do Congresso, que o povo quer sim eleições limpas, transparentes, que nós queremos liberdade e a verdadeira democracia. Temos que continuar fazendo. Gente, a esquerda há 50 anos se organiza. Nós começamos agora, há muito pouco tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi com uma pessoa que é um grande estrategista de guerra, que está com 95 anos, e que disse para mim, lá atrás, quando eu comecei a caminhar pelos caminhos da política, ele disse para mim, nunca se esqueça de um ensinamento de Mao. Vence a batalha quem luta mais 5 minutos. Não seremos nós a desistir. Lembrem-se disso. Vence a batalha quem luta mais 5 minutos. Vamos ficar de pé. Eu não agora, mas tudo bem. Vamos continuar lutando, gente. Porque nós não estamos lutando por nós. Nós estamos lutando pelos nossos filhos, pelos nossos netos. O país que nós queremos deixar. O legado que nós queremos deixar para eles. Então, minha gente, não importa que demore 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Nós temos que continuar a nossa luta. Porque essa luta, não é só para hoje, não é só para os nossos dias. Nós contamos com vocês. Nós estamos lá para representá-los. Mas nós contamos com vocês. Porque sem o apoio de vocês, a gente não vale muita coisa, não. Essa é que é a verdade. Então, nós contamos com vocês e vocês contam conosco. Tá certo? Gente, obrigada. Um beijo, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E vamos à próxima palestra, que agora, se eu não me engano, tem Ricardo Salles. E depois nós teremos a cubana mais querida do Brasil, Zoe Martínez. Bia, você é realmente uma sórdida, né, Bia? Porque quem ia apresentar era a gente. E daí agora tu já apresentou no nosso lugar. Vou embora, eu sou sórdida e você é um hipócrita. Mas eu não esperava menos de você.
Só para finalizar e passar para os próximos, democracia não existe sem liberdade de expressão. As urnas eletrônicas continuarão sendo criticadas por nós, sim. Nós não recuaremos 1 milímetro que seja. E liberdade a Daniel Silveira e liberdade a Roberto Jefferson.